Já por aqui, nosso analista político, cientista político, Davidson Cavalcante. Boa noite, professor. Boa noite, tiozão. Olha, gostei do cenário, tiozão. Gostou? Ficou legal? É um azul, não vou dizer qual azul, né? Eu também tô de azul para combinar. Não pode ser o azul do Caprichoso, aquele que levanta depois, no meio da apuração. É problemático. Ó, vamos entrar no nosso assunto político de hoje. Nosso primeiro assunto é Coronel Menezes, que a gente já falou essa semana, inclusive, né? Falou por dois momentos, um deles tentando ali com o Partido Novo, a outra foi um elogio que ele fez ao Omar Aziz. E agora, para esse comentário, o Coronel Menezes foi visto em Brasília, conversando com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E está todo mundo curioso, professor. O que é que os bastidores, o que é que as fontes falam sobre a presença de Menezes lá com o ex-presidente? O que rolou nessa conversa, né? O que rolou? Diante dessa guerra de narrativas que a gente vivencia hoje, onde você tenta sempre ali colocar um elemento a mais, que muitas vezes não faz parte do processo, eu fui sim apurar, digamos, o que rolou de fato nessa conversa entre o Coronel Menezes e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, em Brasília. De fato, o Menezes publicou um vídeo na capital federal, mas para começo de conversa, o intuito de Menezes lá não era, a princípio, conversar com o ex-presidente. Ele foi lá para conversar com lideranças do Republicanos. É uma coisa que está realmente muito clara, e eu conversei com uma fonte que tem proximidade com o Menezes, me disse que dificilmente o Menezes deve permanecer na federação partidária onde ele está. Lembrando que o PP e União Brasil agora é uma federação. Por lá, o projeto político de Menezes pode enfrentar problemas, porque o Menezes está trabalhando para ser candidato a deputado federal. Então, a conversa em Brasília, a princípio, Walter, era para articular, ou seja, vamos conversar com os partidos e ver a viabilidade do projeto que o Menezes tem. A conversa com o Bolsonaro surgiu devido a uma circunstancialidade, ou seja, estava por lá, ele tem uma relação com o Bolsonaro, isso é verdade, gente. A gente pode falar assim, ó, rompimento político, Walter e eu estamos politicamente rompidos. Mas a gente conversa, a gente pode trocar ideias, não há problema nenhum quanto a isso. Agora, a grande questão é que essa conversa com o Bolsonaro soou aí como uma reconciliação, mas na verdade a conversa tinha um tom político também, mas acima de tudo não houve por parte de Bolsonaro nenhuma contrapartida, ou seja, vamos apoiar o Menezes, bora trazer o Menezes de volta para o PL, nada disso. O Bolsonaro, inclusive, segundo uma fonte, se manteve na dele e disse, olha, vamos ajudar no que for possível. Bolsonaro tem ciência da divisão que a direita hoje vivencia, falou dos dois pré-candidatos, Alberto Neto e Maria do Carmo, que a gente já citou aqui, a direita não vive um momento harmônico, e disse que vai vir a Manaus, só não cravou data, mês e nem quando virá para cá. A gente sabe que o problema também envolve muito mais do que isso. O Bolsonaro tem aí um problemão em Brasília, responde por um processo de tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal, mas para o Menezes, a proximidade ali soou nos bastidores como uma tentativa de, digamos assim, reatar os laços políticos visando o ano que vem. Olha, falar uma coisa, para o Menezes disputar o Senado hoje é mais difícil. A concorrência é muito grande, ele precisaria ter uma estrutura que ele não tem hoje. Não tem mandato político, também dificulta um pouco isso para o Menezes. Uma candidatura a deputado federal é possível, mas ele precisa ter um partido que também precisa contar com estrutura. Não vai ser candidato a deputado estadual porque a filha dele, Débora Menezes, já é candidata à reeleição, ou seja, entraria numa rota de colisão. Então, nesse aspecto, tiozão, o que só resta a dizer? A conversa teve um tom tanto político quanto também um tom pessoal. Agora, óbvio que as especulações sobre o que o Menezes vai ser ou não é lá para frente. Só quero finalizar dizendo o seguinte, gente, eu não subestimo ninguém na política. Menezes, apesar de ter saído fraco, enfraquecido das últimas eleições, tem capital político e essa direita dividida lá na frente pode trazer problemas, aliás, já trouxe nas duas últimas eleições. Resta a gente saber para o futuro, né, como é que vai ser essa busca por apoio, dá para entender que está buscando o apoio de todas as formas. Eu acredito que só uma pessoa consegue resolver esse problema aqui. Você sabe quem é, né? Só o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro precisa realmente também se manifestar quanto a isso. Professor, o assunto agora é a canetada do Lula, né? Vetou aí a quantidade de deputados federais, o número atual é de 513, agora que é 531. Era o aumento. Era o aumento. Era. E agora ele terminou vetando. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Isso surpreendeu até aliados. Você que está acompanhando o Tá Na Hora
você que não está sabendo, vou atualizar aqui, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou aquele projeto que aumentava o número de deputados federais. Foi aprovado no Congresso, mas o presidente resolveu ontem, que era o prazo final, expirava ali, vetar. Ele nem devolveu o projeto sem assinar, ele vetou. Isso traz realmente mais ainda o desgaste, a tensão política entre o Executivo e o Legislativo em Brasília, mas também mexe com o Amazonas, né? Porque aqui já tinha gente fazendo conta, matemática, contando aí com essas 2 vagas de deputados federais, lembrando que são 8 vagas que o Estado tem direito hoje, mas o Lula acabou vetando, então continuamos com 8 vagas que devem ser aí bastante disputadas para o ano que vem. Tiozão, o Lula ele está comprando ali 2 coisas para ele, né? Está tentando recuperar popularidade, conseguiu um pouco, segundo a última pesquisa divulgada. Aí vem aquela história. Por que o Lula vetou? Eu fiquei sabendo que essa situação do Trump com o Bolsonaro deu um combustível para o Lula ali realmente se manifestar e começar a encarar o Congresso, se colocando ali como aquele Lula lá de trás, que estava do lado da população, do povo e jogando também uma batata quente na mão dos deputados e também dos senadores, dizendo que eles estão do lado daqueles que têm mais poder, dos ricos e poderosos. É a narrativa dos ricos e pobres. Para o Amazonas, politicamente, com 2 vagas a menos, o Amazonas volta a ter que se rearticular, porque eu acredito que é muito difícil o Congresso vetar, até porque precisa ter maioria absoluta e não é uma articulação tão fácil assim de ter, tiozão. É isso, a gente continua acompanhando, né? Porque que vem de Brasília, por exemplo, o veto do presidente Lula com relação ao aumento aí das cadeiras para os deputados federais, mas quando enviou o IOF lá para o Supremo Tribunal Federal, teve o aval do ministro. Exatamente, e essa articulação tem que demonstrar como isso pode pesar também digamos, nos bastidores políticos locais. Davidson, obrigado pela tua participação mais uma vez, uma boa noite para ti. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser, nesse horário, mas logo cedo, a partir de 10 horas, tem o Povo na TV, que tu participa também. Estou aqui com o Povo na TV, com o Cleito, com a Bárbara, e à noite estou aqui com o tiozão para a gente falar dos bastidores da política. Sempre junto. Obrigado mais uma vez, boa noite. Olha, pessoal, são 18 horas e 21 minutos aqui na capital amazonense.